Sejam todos muito bem-vindos para o nosso consultório de família. E você faz parte dessa família, então seja bem-vindo para que aqui a gente construa saber, construa um aprendizado que possa ser aplicado à vida prática, ao cotidiano. A mim me interessa que o que você recebe daqui repercuta na sua vida justamente nesse dia a dia que é o nosso viver com as demandas de cada um de nós. Muitas vezes nós ficamos um pouco apartados do que significa aquilo que eu estou ouvindo, como eu posso levar à prática. Primeiro, aquilo precisa fazer parte da minha reflexão. Precisa fazer parte de um pensamento que vai se construindo e quando o meu pensamento se constrói, ele vai resultar num comportamento que passou por sentir, veio para expressar e então você começa a experimentar o resultado daquilo que você ouviu, que você viu, enfim, que foi para você uma forma de conteúdo que resulta em aprendizado e prática. Dizendo isso para você que sempre acompanha aqui o consultório de família e que tem aquele caderninho, aquele diário, aquele lugar onde você faz anotações e que faz desse programa um programa terapêutico. E é por isso que tem tanta gente que, por conta do consultório de família, tem vivido em família muito melhor. E para a gente é uma alegria imensa ter você aqui com a gente sempre. Seja muito bem-vindo. O tema de hoje tem a ver com isso aqui que eu tenho em mãos. Nós estamos num período de lançamento desse guia de estudo que eu tive o prazer, a honra, a alegria de ser convidada para escrevê-lo, para que esse material chegue às suas mãos e especialmente dirigido aos pais, pais preparados, filhos de caráter. Mas uma coisa que é o tema de hoje, eu quero compartilhar com você e quero a sua participação também nem sempre a culpa é dos pais. É muito comum que, principalmente as mães, sintam-se extremamente culpadas. E justamente o preparo que nós oferecemos aos pais em entregar mais um conteúdo como este é justamente para que você não se veja carregando tantas culpas, mas que tenha ferramentas, possibilidades de então, com preparo para a sua maternidade, ou você que é pai e que deve participar de ser para os seus filhos uma referência de apoio, de amor, de carinho, de presença. É família, não é, gente? É um conjunto. A gente não precisa andar sob culpas. A gente precisa assumir responsabilidades, buscar preparo e então mãos à obra para que a gente tenha filhos com caráter muito bem construído. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente fala em caráter, pode ser que para algumas pessoas soe muito pesado. Será que pai e mãe são responsáveis por construir o caráter dos filhos, sendo que o caráter tem uma abrangência tão grande? Eu quero pensar com você sob a perspectiva de uma escultura. Você já deve ter visto lindas esculturas, como as esculturas de Michelangelo, daquelas mais lindas, e uma das obras de Michelangelo é Davi. Uma estátua que dizem os especialistas em escultura que ela é a mais perfeita de todas. Mas sejam as esculturas mais lindas ou esta mais perfeita sobre a qual eu falei, ou as esculturas mais simples, as dos artistas que não têm o mesmo nome que Michelangelo tem, todos partiram de um material que precisou passar por um processo até que tivesse uma forma e pudesse ser admirado. Uma escultura de mármore, por exemplo, antes de tornar-se uma escultura admirável, era apenas um pedaço de mármore, uma pedra. Tinha lá sua beleza, mas era rústica, era bruta, digamos assim. Então precisou que um artista tomasse aquela pedra diante de si, e como me referi agora há pouco, a escultura de Davi, ela tem cerca de 5 metros de altura, e ela é muito bonita nos seus detalhes, é riquíssima na sua beleza. Como é que o artista chega a tomar uma pedra de mármore ou outro material usado para o seu trabalho, que pode ser bronze, que pode ser, enfim, pode ser barro, pode ser gesso, cada um trabalha com o material que possui. Afinal de contas, nós podemos inclusive aplicar isto à natureza humana, enquanto os nossos filhos e sua personalidade. E nós mesmos, claro.
Cada um tem um modo de ser, traz em si, na sua identidade, na sua genética, na sua personalidade, algo que distingue dos outros. Pais que, por exemplo, têm muitos filhos, vão dizer que cada um deles tem um jeito de ser, tem um modo de ser. Esse é o material, como ele é. Essa é a beleza, inclusive, das nossas diferenças. Mas, em se tratando da escultura e para aplicar a nós mesmos, é preciso que o artista tenha habilidade, tenha paciência, saiba o que quer fazer com o material que ele tem em mãos, que tenha técnica, que tenha aquele amor também esperado por construir algo que vai mostrar o quanto artista ele é. Vai precisar dos instrumentos certos, vai precisar ter a habilidade ali ao ponto de não martelar demais, ao ponto de ser suave, outras vezes forte no golpe que precisa dar. Precisa ter clareza de que aquilo que está em suas mãos cabe a ele dar forma. Partindo disso, é que eu sugiro a você, claro, de modo muito simples, simplesmente entender que falar de construir o caráter dos nossos filhos tem a ver com essa habilidade que eu vou aqui aspear, chamar de artística, de pegar um bebê, um filho que vem ao mundo, ainda tão dependente de nós, e somos nós, pais, que vamos sim assumir a grande responsabilidade de esculpir da melhor maneira que pudermos aquele que está em nossos braços sob nossa responsabilidade. E essa escultura, ela precisa ser feita com muita habilidade, porque nós estamos falando da natureza humana. E aqui tem uma diferença absurda. Não é um material inanimado como pegou Michelangelo ou qualquer outro artista. Foi preciso ali o artista se colocar sobre um material que ele dominava segundo a sua técnica, mas quando nós falamos de filhos, nós não podemos falar de uma natureza inanimada, de um material qualquer sem vida, que não vai trazer também para nós o desafio de construir ali um caráter, de ensinar, de corrigir, de construir juntos. Nós estamos falando de lidarmos com a natureza humana. Por isso é tão significativo dizer para você, mãe, pai, que muitas vezes leva sobre si culpas e mais culpas e mais culpas, porque talvez a sua escultura não saiu como você pensou. E aqui tem algo muito importante, a gente precisa ter muito cuidado com idealizar o filho. O filho que eu quero ter vai precisar seguir esta ou aquela profissão, vai agir desta ou daquela outra maneira. Cuidado, a gente precisa aprender justamente o que eu pontuei agora há pouco. Nós não estamos falando de construir o caráter dos nossos filhos pensando que eles são de natureza inanimada, de material que não tem vida. Eles têm vida e eles trazem características em si mesmos. Muitas crianças, aliás, qualquer criança vai vir do seu jeitinho, com as suas características, desde muito pequenininhos. Tem aqueles que choram um pouco mais, outros choram um pouco menos. Quer dizer, expressando ali o que eles estão expressando, seja dor, seja fome, o que seja, numa intensidade que é próprio daquela personalidadezinha que ainda vai precisar de muito cuidado para se desenvolver. Com isso é dizer para você mais uma vez, nem tudo é culpa dos pais, porque esses pacotinhos nos chegaram à vida com as suas características e a gente precisa aprender. Quando eu estava escrevendo aqui esse guia de estudo, Pais Preparados, Filhos de Caráter, que eu inclusive digo a você já entrar em contato com a gente e mandar o seu pedido para que chegue aí em sua casa gratuitamente. Anota aí, eu já vou dizer para você qual é o WhatsApp que você vai mandar uma mensagem dizendo: eu quero o guia de estudo Pais Preparados, Filhos de Caráter. Se a frase ficou muito grande, diz assim, pais e filhos, e o pessoal já vai entender também. O nosso código de área é o 12, o telefone é o 98244
44 49. 8244, ou seja, 98244 44 49. E na primeira lição eu fiz questão de trazer em primeiro lugar para os pais a seguinte reflexão: a gente precisa, enquanto os pais, termos muita ciência de quem nós somos nessa história de construir o caráter dos nossos filhos. E também faço essa abordagem de a gente aprender a considerar quem são os nossos filhos. Como é a personalidade, com quem que eu estou lidando? Isso para a gente justamente aprender a respeitar, desde sempre deveríamos considerar isso, mas não é o comum da nossa tradição de pais e mães, lembrar que os filhos também precisam de respeito. Lembrar que os filhos precisam ser considerados como eles são, em suas características. E aí também trago no bojo disso, fazer os pais pensarem, para nós sermos pais melhores, nós precisamos ter uma melhor resolução sobre a nossa saúde emocional. Por exemplo, sobre os nossos próprios traumas, sobre os nossos próprios medos. E isso não é para te trazer culpa, é justamente para aliviar aquilo que você tem acumulado na vida enquanto culpa. Tem muita coisa que você não deu conta na sua maternidade, no cuidado com seus filhos, na sua paternidade, porque você tem limitações a partir daquilo que foi a sua bagagem até você gerar um filho, até você ser uma família com filhos. E aí a gente vai motivar você a dar uma olhadinha para dentro de si. Oh, minha amiga, por que será que você grita? Por que será que você briga? Por que será que você bate? Por que será que você perde a paciência? Por que será, pai, que você não considera dar mais tempo para o seu filho, escutar seu filho, entender melhor o seu filho, brincar com ele ao fim do dia? Será que é só cansaço? É porque você não tem habilidade com crianças? Você não tem muita paciência com menino, com menina e adolescente? Ai, muito para mim. Por que será? Por que você responde desse jeito junto aos seus filhos? Por quê? É porque provavelmente você tem o seu histórico, você tem a sua bagagem emocional. E então isso acaba se derramando sobre os nossos filhos. Então, o chamado é: será que você não precisa fazer uma terapia? Será que você não precisa fazer aí um processo de autoconhecimento? Será que não está na hora de você parar e pensar: eu não posso viver no automático, educando os meus filhos no automático, porque eu posso colaborar e muito para não ter dado aos meus filhos um ambiente mais confortável para o desenvolvimento deles. Isso também é esculpir o caráter do seu filho. É não derramar sobre o seu filho aquilo que é das suas mazelas pessoais. E volto a dizer, não é para te culpar, é para chamar a tua atenção de que é possível você ainda reverter isto e cuidar mais de você, cuidar melhor de você. Será que eu estou falando faz algum sentido para você? Vamos fazer o seguinte, você me manda agora, eu estou ao vivo, você pode mandar agora uma questão sua, uma pergunta sua, uma interação aqui para a gente pensar um pouco sobre a tua realidade. Você carrega culpas? Você se sente culpado pelos erros dos seus filhos, talvez agora já grandes, agora já donos do seu nariz? Ou você está enfrentando alguma dificuldade com o seu filho pequeno, com o seu adolescente? Como é que está a sua relação com seus filhos? O que você percebe que é da sua bagagem e você está derramando sobre os seus filhos? Será a tua ansiedade? Será alguma dor, outra, algum trauma que te trouxe até aqui, meio que truncado? Tem mães, por exemplo, que abrem o coração para mim, dizendo assim: Darleide, eu não consigo transmitir afeto para os meus filhos. Eu não consigo abraçar. Tem isso, gente. Tem mães que não abraçam seus filhos. Elas têm, claro, elas têm ali um momento meio que, mas não é o natural dessa mãe. Então a gente às vezes tem uma ideia, que é uma ficção, de que toda mãe ou todo pai, mas principalmente uma idealização muito grande sobre as mães, de que a mãe amorosa sempre, ela é maravilhosa sempre, ela dá colo sempre, ela beija sempre. Não é verdade. Tem mulheres que carregam tantos traumas que elas não sabem ter uma afetividade mais profunda com os seus filhos, elas não conseguem. Tem mães, por exemplo, que elas desenvolvem uma relação muito difícil com as filhas, principalmente na adolescência. O que tem de mães com dificuldades com suas filhas, como diz o ditado, não está no gibi. Então, tem alguma coisa aí que você queira compartilhar comigo? Como eu disse, eu estou ao vivo, pode mandar agora e eu vou dizer para você como você faz isso. No nosso WhatsApp, 12 98315 98315 0270. 98315 0270.
Eu justamente estou aqui hoje sem convidados para ficar eu e você. Eu quero levar você a considerar como é significativo você ter em mãos uma ferramenta e não é só assim lição. Deixa eu mostrar aqui, qual que é a câmera que eu posso mostrar melhor, produção? Pode ser essa um mesmo? Vamos colocar aqui ó, para trabalhar. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu não consigo abrir direitinho. Olha que revista bonita, olha que material bonito. Isso aqui que você está vendo, por exemplo, numerado, são sugestões práticas para você aplicar no cuidado com seus filhos. O material é bem bonito. Deixa eu ver onde que eu vou. Aqui, aqui, ó. É cheio de sugestões para você. Muito bem, deixa eu virar mais um pouco. Tô toda desastrada, né, gente? Aí eu quero mostrar aqui no final, produção. Espera só um pouquinho. Ó, para cada lição, você tem aqui questionários. Porque não é somente para você ler, isso aqui é para interagir. E mais, aqui no cantinho, não sei se você dá para ver, tem aqui ó, um traçado que você vai recortar, por exemplo, e vai pegar as 8 lições aqui, os 8 questionários respondidos e vai mandar para a gente aqui na Escola Bíblica e você vai ter, inclusive, um certificado e um presente nosso aqui. Por que nós fazemos isso? Mas, Darley, vou mandar para vocês vão mandar certificado? Sim! A gente não faz um trabalho aqui só para preencher tabela. A gente quer que você realmente estude, interaja, volta com a gente, recebe o seu certificado. Afinal de contas, esse é um trabalho da Escola Bíblica da Novo Tempo. Significando o quê? Que a gente está interessado em você. A gente tem a parceria dos Anjos da Esperança justamente para que você não pague nada por isso, mas que o preço que você pague seja estudar, se preparar melhor para cuidar da sua família. Tá bom? Então, entre em contato pelo 982444449 e pede o seu guia de estudo. Esse é o WhatsApp para pedir o seu guia de estudo gratuitamente. E aqui para nós, fui eu que escrevi, claro, com o apoio da Escola Bíblica, pastor Fred Branco, inclusive um abraço, ele que elaborou os questionários, que fique muito claro, e ainda me ajudou em muita coisa aqui, mas é uma honra produzir esse material para estar com você. Eu fiz com muito amor. Produção, tem gente aí, tem interações? Se quiser, já pode mandar. Sério, a produção me dizendo que tem muita gente pedindo a revista agora, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Fica aí de olho se chega a interação, testemunho, história ou pergunta e manda aqui para mim. Bom, aí eu disse para vocês que o primeiro passo, a primeira lição aqui do guia de estudo foi justamente levar a você considerar como é que está a sua saúde emocional. Como está a sua saúde emocional? Outra coisa que também é importante, eu já citei e volto a ressaltar, para a gente voltar especialmente para o tema do nosso programa, que a culpa não é sempre dos pais, nem sempre a culpa é dos pais, é que a gente precisa considerar a personalidadezinha dos menininhos, das menininhas. Eles não são, como a gente diz assim, muitas vezes, de modo geral, a gente precisa aqui vir no particular, no peculiar da criança, entender que ela não é uma folha em branco tanto assim. Quer ver? Ela traz genética, por exemplo, ela já traz traços na sua personalidadezinha a partir ali da sua genética, dos fatores da gestação da sua mãe. E a gente precisa lembrar que aquele pacotinho chega já com algumas diferenças e nós vamos precisar lidar com isso, tá bom? Vamos então aqui considerar, por exemplo, muitas vezes os pais, quando a gente fala aqui sobre educação dos filhos, nós vamos considerar cuidado para não terceirizar a educação dos seus filhos. Obviamente que dizer isso pais precisam assumir a responsabilidade dos seus filhos. No entanto, há terceiros que fazem parte dessa rede de apoio, com certeza. Mas eu digo a respeito de evitar muitas vezes que mães e pais se sintam muito culpados. Mas será? Onde foi que eu errei? A gente precisa considerar o que é ideal e o que é real. O ideal, que as mães ficassem em casa, cuidassem dos seus filhos. Eu sou favorável, sim, a que nós mães, tendo filhos e havendo condições de ficar em casa com estes filhos, fiquemos, porque nos primeiros anos nossos filhos precisam muito desse suporte, do aconchego, da sua casa, do seu ambiente, da sua mãe, imprimindo ali na construção daquele serzinho, do caráter daquele ser, as primeiras lições, no primeiro contato,
contato, naquele colo, naquele olhar que só mãe tem para dar, que é muito diferente de uma criança numa creche, cuidado por 2 professores, quem sabe, enfim, às vezes até um cuidando daquelas crianças, mas vamos pensar aqui 2, 3, cuidando de uma multidão de crianças, de um número grande de crianças. É claro que o atendimento não é a mesma coisa, gente. Não é passar o dia inteiro ali e pensar que ele tem o mesmo cuidado, atenção, carinho que teria no colo da mãe em casa. Não vamos aqui dourar a pílula, essa é uma verdade. E isso traz algum bônus, tanto para a criança quanto para, claro, os pais também, que em algum momento pode pensar: puxa, eu deixo meu filho lá, mas aqui vem o que eu disse sobre uma coisa ser o ideal, outra coisa ser o real. Muita gente, no Brasilzão que a gente vive, precisa deixar o seu filhinho na escola, porque se não deixar o filhinho na escola, não vai ter pão para comer em casa, não vai ter um teto para morar, não vai ter muito do que é básico para a criança. Essa é uma realidade. Então você tem o ideal e tem a realidade. Então, nem sempre a culpa é dos pais porque terceirizou, entre aspas, e aqui eu quero fazer uma diferença, que muitas vezes terceirizar, a gente quer dizer deixar que os outros cuidem. E nesse momento eu acabei usando a palavra terceirizar num conceito de que, assim, eu preciso de terceiros no apoio comigo. Mas, e se essa é a minha realidade, Darleide, eu me sinto culpado, o que eu faço? A gente vai precisar reconhecer que essa é a realidade, eu não tenho como fazer diferente. Eu sou mãe solo, Darleide, não tem pai, a pensão é uma mixaria, eu não tenho ninguém, é assim com meu filho, ou tenho marido, estamos casados, mas a dificuldade é grande, é aluguel, é feira, é roupa, não dá, já tentei, mas não deu. Ok, não deu, tá bom, não é para julgar, mas você também precisa se liberar dessa culpa. Porém, há casos, meus amores, que eu preciso dizer. E devo aqui fazer pensar. Tem mulheres que deixam seus filhos em nome, por exemplo, da carreira, do sucesso. Desculpa, eu entendo você, minha amiga. Somos mulheres, queremos realizações, fato, sim. Mas você há de convir comigo que muitas vezes nós damos tanto valor à carreira, nós damos tanto valor a um nome, a um status, a um sonho realizado no sentido profissional, enquanto a gente às vezes pode sacrificar uma criança. E quando a gente vê assim, não é mais o aspecto do ideal e do real, porque tem uma questão de sobrevivência envolvida. Às vezes tem algo que é mais da minha natureza, eu diria assim, muito egoísta, meu nome, eu, minha carreira, as coisas minhas, só que eu gerei uma vida, eu pari uma vida. Será que quando eu colocar na balança, principalmente nós mulheres cristãs, será que Deus vai dizer assim, onde estão os filhos que eu te dei ou onde está a carreira? Para pensar. É para culpar? Não, é para pensar, para a gente assumir o nosso lugar e a nossa responsabilidade. Meus amores, tem um tempinho ainda para a gente ir para o intervalo, mas eu fico sabendo que já tem aqui uma interação com a gente. Manda aí, produção, para eu ver essa interação e a gente conversar a respeito. Bom, então eu tenho aqui, boa noite, demorei em perceber o quanto errei na criação afetiva do meu único filho. Não soube lhe dar amor e carinho na prática, por não ter sido criada assim. Hoje eu entendo que só reproduzi aquilo que recebi. Só cuidava para ele estar bem, mas não dava carinho. Não consigo mudar isso hoje. Pode me ajudar? Obrigada, meu amor, não quis se identificar. E aí você diz assim, será que dá para mudar? Gente, ele pode ter 30 anos, 50 anos, pode ser um senhor, pode ser ainda um jovem de 18, 19, 20 anos, não importa a idade. Pais e mães, quando perceberem que faltaram com seus filhos naquilo que hoje reconhecem ter sido que deveria ter sido entregue, mas não conseguiram, para que arrastar a culpa? Quando a gente reconhece um erro, em lugar de a gente ficar se martirizando na culpa, o que é indicado nós fazermos? Uma coisa que o próprio cristão, a experiência cristã, nos ensina a fazer. A gente vai, com o reconhecimento do que aconteceu, buscar perdão. E devo dizer para você uma coisa, quando os pais se voltam para os filhos e humildemente, numa situação como essas, principalmente,
vai ao filho, abre o coração, mostra a sua fragilidade, não como uma coitadinha, chorona, meu Deus, eu errei, porque você também não errou tudo na vida. Tá aí o menino, que deve, não sei se é menino ou menina, mas deve estar aí grande, forte, ou seja, você alimentou, você deu tudo que você pôde dar na condição que você tinha, aí você reconhece, mas o afeto eu pequei. Vai a ele e diz, filho ou filha, sabe, eu queria te pedir perdão. Aí ele vai sentir um choque assim. Perdão? Eu vou pedir perdão. Deixa eu te contar. Eu tive uma criação muito difícil. E quando eu tive filhos, eu não me dei conta do que eu não estava entregando, porque houve um tempo na minha vida em que eu me acostumei não ter. Não recebi dos meus pais, então eu me acostumei não ter. Então, quando eu me tornei mãe, eu não percebi que eu não estava entregando, porque eu já havia anestesiado a minha necessidade de afeto, digamos assim. Eu queria te pedir perdão. Eu poderia ter sido mais amorosa, hoje eu faria diferente, eu te daria mais carinho, mais amor, eu seria mais presente. Me perdoa, filho? Você me perdoa? Será que agora a gente pode fazer? Você me permite ser mais carinhosa e amorosa com você a partir de agora? Você permite que a sua mãe viva essa experiência de te dar carinho? E esse momento pode ser um momento tão bonito, eu já testemunhei tantas histórias de filhos que começam a chorar, ou algum que vai dizer assim, ai mãe, para com isso, não, para, você fez o que pôde. Ou outro que vai ficar sério, vai dizer que ficou de fato, sentiu falta, mas é o momento de vocês ali interagirem como mãe e filho. Então, quando tem culpa, gente, para toda culpa há um perdão. Há filhos que ficaram com feridas mais profundas e talvez não consigam ali, mas aquilo vai ficar no coraçãozinho dele. Um dia minha mãe me pediu perdão. Pode ser que no momento ele não tenha maturidade para reagir, não tenha também lá o saber como fazer, mas vai ficar ali o teu pedido de perdão. E comece a amar do seu jeito, né? Sem ser pegajosa, alguma coisa assim, porque a gente vai respeitar o tempo do outro, o jeito do outro. Mas como é que você pode agora fazê-lo sentir seu carinho? Como? É um presente, um abraço, é um eu te amo? Aí você diz, meu Deus, eu nunca falei eu te amo para o meu filho. Treina! Fica assim no espelho e diz assim, eu te amo. Não, vou falar mais devagar. Eu te amo. Sei lá, treina. A gente precisa lembrar que é o que eu trouxe aqui nesse guia de estudo, num primeiro momento, na primeira lição, essa necessidade do autoconhecimento, essa necessidade de a gente ser também um pouco mais leve nessa busca de reconhecer as nossas faltas, buscar ajuda pra gente, tá? Vai dar certo. Depois você me conta. E outros mais que estão aí me ouvindo, põe isso em prática. Pode ser casado, pode ser vô, não importa. Vai lá e pede perdão. Faz uma cerimônia de santa ceia, sabe? Senta, come junto e, se necessário, filho, me deixe lavar os seus pés. E o filho vai dizer, mãe, eu que devo lavar os seus, pai, sou eu. Enfim, isso repercute e gera tanta história bonita. Meus amores, eu só fiquei na primeira lição, no primeiro momento aqui com você. Um gostinho, aproveita, manda a sua mensagem agora pra gente. Vou repetir o nosso WhatsApp, o DDD é 12 98244 4449. 98244 4449. Esse pode ser seu. O intervalo é rápido e a gente já volta. Vem para cá, meus amores, vamos continuar conversando aqui sobre o tema proposto no nosso consultório de hoje. A culpa nem sempre é dos pais, justamente para trazer reflexão aos pais, que mais se veem culpados do que se responsabilizando para fazer diferente daqui para frente. O que nos adianta se nós vivermos no sentido culpados, por exemplo, pelas escolhas dos nossos filhos? A gente precisa lembrar, por exemplo, que Deus, o Criador, quando faz viver Adão e Eva tornam-se desobedientes na casa do Pai. E a pergunta é, qual foi o erro que Deus, o Criador, cometeu na construção do caráter dos nossos filhos, ou dos seus filhos? Então, também aqui faz uma reflexão para a gente que, mesmo que nós façamos todos os esforços, lembram do que eu disse anteriormente, aqui bem no comecinho do programa. Nós não estamos falando de uma matéria inanimada, nós estamos falando de pessoas
que têm sua personalidade, que a partir de um dado momento também vão se independer da gente, fazer as suas escolhas. O cuidado para nós pais, que inclusive tem a ver com esse material aqui produzido, esse Pais Preparados, Filhos de Caráter, que nós estamos indicando você agora entrar em contato e pedir o seu, que é justamente para te ajudar no preparo, no entendimento, na relação com seus filhos. Mas aqui, por exemplo, daqui a pouco eu vou te falar sobre obediência, rebeldia, essas coisas que tanto interessam aos pais. Mas muitos pais também trazem muito questionamento, uma culpa miserável, porque seus filhos escolheram um caminho que não era o caminho antes previsto ou proposto pela família. Sei lá, abandonaram a igreja, que é muito comum isso nas famílias cristãs, né? Essa culpa, onde foi que eu errei, onde foi que eu errei. Então a gente precisa lembrar isso, nem sempre a culpa é dos pais. Por quê? Nós estamos falando de pessoas que têm a capacidade, a habilidade dada por Deus e a liberdade de fazer as suas escolhas. Mas, Darley, de onde é que então fica aí com relação aos pais? Eu só gostaria que você guardasse isso. Que com Adão e Eva, Deus perfeito, eles perfeitos. Mas porque Deus deu a eles a capacidade, a habilidade ou a liberdade de fazer escolhas, eles escolheram o que escolheram. Ponto. E o que resta para a gente, Darleide, enquanto humanos, já que não somos os perfeitos, enquanto Deus é perfeito e nós não? Aí a gente precisa assumir a nossa responsabilidade na construção, sim, do caráter dos nossos filhos, nos primeiros anos, principalmente. Não se constrói o caráter dos filhos quando eles já estão grandes, crescidos. Adolescente já está ali, numa idadezinha bem difícil, se você deixou de semear muita coisa lá atrás. Jovens, então, adultos, então, a única ferramenta que eu considero ser poderosa para nós resgatarmos os nossos filhos quando a idade já está lá para frente um bocado, é o amor. Amor, um amor assim genuíno. E um amor, inclusive, que se faz muito verdadeiro em manter o respeito, sem perder a doçura, a delicadeza, e jamais perder também o seu lugar de pai e de mãe, que vai pedir autoridade, mas resgatar filhos numa idade em que a gente já precisa respeitar a capacidade de eles e a liberdade deles tomarem decisões, é só o amor. E aqui eu estou pensando nos filhos já casados, aqui eu estou pensando nos filhos já, pelo menos jovens, adultos, mas já trabalhando, já cuidando da sua vida. Não adianta você ficar aí, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Eu costumo dizer, muito básico, principalmente para os cristãos, que é maiormente aqui o meu público. Gente, joelho no chão. Orar muito, orar, porque aquilo que você fala, o seu filho não escuta mais, o Espírito Santo vai trabalhar de modo que você não trabalha. Chegar ao profundo da alma dos nossos filhos, onde a nossa voz não chega mais, onde os nossos argumentos não chegam mais, são imperfeitos, são truncados, são misturados com os traumas, com as dores da família, mas onde o Espírito Santo chega? Então, mãe, eu já estou abrindo aqui o jogo para você. Em lugar de você ficar chorando, lamentando, rasgando essa culpa, vamos orar. Joelho no chão. É preciso ter essa fé que transborde e que venha te lavar primeiro dessa culpa e te colocar no lugar de uma mulher intercessora, de um homem intercessor, de um pai e uma mãe que se unem no altar do Senhor pela vida dos seus filhos para que o Espírito Santo trabalhe lá. Então, isso precisa ficar muito claro, que tem coisas que você precisa simplesmente reconhecer que não chega mais lá. Ah, Darleide, mas eu falo e ele não me escuta. É isso mesmo. Tem horas que nossos filhos não nos escutam mesmo, porque passou a hora de nós falarmos o que precisava ter falado. E aqui entra aquela conversa nossa, de mãe para mãe ou de mãe para o pai que está aí me ouvindo do outro lado. Nos primeiros anos que a gente precisa investir com toda a força da nossa alma. Por isso que eu falo de construir, por isso que eu falo de esculpir, por isso que nós falamos em termos de construir o caráter dos nossos filhos. Não se constrói quando eles já estão velhos. Se constrói quando eles ainda são pequenos. Não é à toa que eu estou falando para você, mãe. Dê prioridade aos seus filhos nos primeiros anos.
É melhor você perder um tempo aí de investir na sua carreira, até mesmo nos seus estudos formalmente, para que você se dedique aos seus filhos. Nossos filhos não têm culpa de estarem nascendo agora, num tempo tão mais difícil do que foi quando nós éramos meninos, correndo atrás de uma bola, brincando de pula-pula, de pega-esconde na rua. Nossos filhos não podem mais brincar na rua como brincavam antes. Então, a violência, morar em cidades grandes, tudo isso e muito mais, né, da ordem dessa sociedade em que nós vivemos agora, que implica na construção dos nossos filhos cultura. Volto a dizer, por isso que nem tudo é culpa dos pais, porque tem um caldo onde os nossos filhos estão mergulhados juntamente com suas famílias. Mas em se tratando de cristãos como nós somos, nós precisamos buscar recorrer à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, ao entendimento cristão, aquilo que o Espírito Santo nos traz como sabedoria. O que nós vamos fazer pelos nossos filhos? O que nós podemos fazer? Então, outra coisa que eu trago aqui para você, com muita segurança do que eu estou te dizendo, que os primeiros anos dos nossos filhos são fundamentais. Essa construção é ali. E o que a gente precisa pensar sobre os nossos filhos nesse tempo fundamental? Gente, pensa aqui comigo. Olha só, quando um bebê está no colo de uma mãe, acho até que eu já disse para você isso aqui em algum momento, mas quando um bebê está no colo da mãe, e ele está, por exemplo, mamando, está ali sendo amamentado por sua mãe, ou seja, na própria mamadeira, mas está ali o bebê no colo. Sabe o que além do alimento, além do peitinho da mãe, o bebê quer? Ele quer encontrar o olhar da mãe. Quando a mãe está ali amamentando e olha para o seu bebê, olhando nos seus olhos, gente, tem conexões cerebrais que estão acontecendo que são significativas para a construção da linguagem do afeto, do carinho, dessa relação que precisa haver entre uma criança que veio ao mundo e só vai aprender sobre o que é carinho, amor, dos seus pais. Então, o olhar comunica amor para aquela criança. E as suas conexões cerebrais, a comunicação que está se dando naquele momento é profunda. Mas o que a gente faz quando a gente não tem tempo? A gente não tem tempo de olhar nos olhos dos nossos filhos. A gente não tem tempo de estar um momento inteiro com os nossos filhos. E eu estou falando até dos bebezinhos. A gente não tem tempo, porque nós estamos ou muito desligados disso aqui que está acontecendo, um milagre no meu colo. Tem mãe aí amamentando agora e me ouvindo? Tem um milagre no seu colo. Tem milagres acontecendo no seu colo. Tem milagres acontecendo no seu ventre, antes mesmo de nascer. E não estou falando só do milagre da vida. Eu estou falando do milagre que é você estar gerando essa vida e comunicando muito. E dali já comunica amor. Então, nem tudo é culpa dos pais, mas é muita responsabilidade que nós pais temos. Que não dá para eu dizer para uma outra pessoa, olha, pega o meu filho aí e fica olhando nos olhos dele, para ele desenvolver a comunicação afetiva desde bebezinho no colo. Não tem como você jogar no colo de outro e dizer, olhe nos olhos dele, para ele aprender sobre amor. Não tem como você ter essa relação que é de útero. É de útero, gente, é de alma, é de carne, de sangue com o seu filho. Ah, Darlide, mas e eu aqui? Sou mãe de filho adotado, eu adotei crianças, eu trouxe para a minha vida filhos. É a linguagem do amor na hora em que você pode amar, vai precisar ter esse mesmo olhar. É um pouco já diferente do que você ter um bebezinho ali nos primeiros... Claro, tem lá suas diferenças, não vamos aqui romantizar nada. Mas seja o tempo que for de você ter trazido um filho, uma criança para a sua vida, você precisa ter inteireza de alma. Precisa ter amor de verdade que se expresse no olhar demorado, num olhar carinhoso, num olhar sereno, num olhar.
numa palavra que é dita não somente sobre regras, toma banho, lava o cabelo, comer, hora de comer, menino. Não! É o tom da voz. É o tom da voz, é o jeito de falar. Se fala mais firme com autoridade ou se fala mais doce, mantendo a autoridade? Que palavras você usa? É para criticar? É para dizer palavras bonitas? Para que ele aprenda a dizer palavras bonitas para outros também? A quem é que eu vou dar essa responsabilidade? A culpa não é só, como é que a gente diz aqui? Nem sempre a culpa é dos pais, mas há responsabilidades que são muito exclusivas dos pais. Muito exclusivas dos pais. De quem foi a primeira voz? Ou quais são as primeiras vozes que nossos filhos escutam? Quais são os primeiros sons em casa? A gente precisa pensar nisso mais profundamente. Vou repetir, nem sempre a culpa é dos pais, claro que não. Mas a responsabilidade dos pais que são intransferíveis. Bom, eu vou trazer mais uma interação para a gente ir incluindo você aqui nessa história, porque eu não vim falar sozinha, eu vim falar com você e quero você falando comigo também. Pode jogar aqui, a Solange diz: oi, boa noite, eu tive uma criação difícil, sem amor, carinho, porém tento fazer diferente com minha filha única, minha única filha. Beijo, Solange. Solange, pode seguir, tem mais uma. Vamos lá, quero ouvir você aí que interagiu com a gente pelo 983150270. Bom, produção já joga ali? Ok. Minha mãe era muito bruta, fui adotada. Hoje eu tenho muita dificuldade com as minhas filhas. Obrigada. Primeiro, meu carinho, meu abraço para você. E vejam só, não é verdade o que eu estou dizendo para vocês? Do que é a primeira lição aqui do guia de estudo, a necessidade de a gente se autoconhecer, de a gente buscar ajuda? Veja o que elas dizem, o que elas trazem, a maternidade delas, elas trazem segundo a luz da maternidade que deram para elas. Uma num processo adotivo, em condições em que ela diz que era uma mãe bruta. Se eu olho para aquela mãe bruta, secamente, eu digo assim, que mulher bruta. Por que ela adotou? Por que ela foi cuidar dessa criança? A história não se resume a dizer isto. E certamente esta filha nos contaria uma história bem comprida. Mas alguém sabe a história daquela mãe bruta? A gente sabe o que ela passou? A gente sabe o que ela viveu? A gente sabe o que foi o pai dela, a mãe dela? A gente sabe também a história dos seus avós? É uma linhagem que muitas vezes vai passando de geração em geração, sofrimento, dor, agonia. Agora estamos nós aqui enquanto pais e mães. A gente vai ficar reproduzindo aquela conversa e dizer assim, eu apanhei e nem morri. É que eu não recebi carinho e estou aqui inteira. A gente vai reproduzir isso? Viu o que essas mães disseram também? A dificuldade com os seus filhos. A dificuldade com os seus filhos. Uma outra questão que eu quero trazer a você também, que é importante, alguns comentários que chegaram para a gente também lá no nosso Instagram. Não sei se você já nos segue no Instagram também, que é Consultório de Família, NT, tem histórias assim, ó. E uma delas, inclusive, me chama mais atenção. Ela conta uma história mais comprida, mas mesmo não lendo tudo para você, ela vai dizer da dificuldade em que durante muito tempo ela me parece viveu sob culpa de o que eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado com essa criança. Gente, era nada mais, nada menos que o filho dela era do espectro autista. Tinha um transtorno do espectro de autista. Até ela descobrir o que o filho tinha, foi uma dor de parto após a outra. Ela diz assim, vamos lembrar que tem transtornos de personalidade, juntos, sempre tentei educar meu filho, colocar limites, conversar, ela às vezes até fala aqui de castigar, levou em psicólogo, não em um só, levou em médicos, fonos, psicopedagogo, gastro, pediu opinião de professores. Meu filho, desde os 9 meses, iniciou em escolinhas
e tinha um comportamento muito difícil. 9 meses, ela o deixava na escolinha e ele, aos 9 meses, já tinha um comportamento, segundo ela, muito difícil. Irritado, era um bebê irritado. Nenhum profissional nunca nem sequer desconfiou à época. Eu não sei agora quantos anos ele tem. Sim, tem agora 17 anos. Então, ninguém desconfiou à época de que ele tinha TEA, que ele seria autista. Isso é um assunto mais comum hoje. Mas há uma década, por exemplo, não se falava de autismo, mas o autismo já existia. Então, também tem aqui uma questão para a gente trabalhar, que é, os pais precisam, por isso que, gente, não é à toa que o nome do guia de estudo, né, é Pais Preparados. Os pais precisam estar tão preparados, mas a Leide é muito para a minha cabeça. Gente, em algum momento nós decidimos ter filhos. E nesse tempo de agora, as coisas estão mais difíceis do que foi um tempo atrás. Mas também hoje nós temos mais facilidades, nós temos mais conhecimento. Veja essa mãe, nem médico, nem psicólogo, nem psiquiatra, ninguém sinalizava para mãe, talvez, autismo, porque não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Então, pais preparados é ficar antenado, é ler mais, é pedir agora o seu guia de estudo, é ouvir profissionais, é se ligar que agora existe uma urgência para o meu filho, eu preciso me preparar. E não é somente quando eu perceber que pode ter alguma coisa, é até antes de ter filho. Então, nós temos filhos agora, é mais desafiador, o tempo está difícil, gente, muito difícil, muito. Nós estamos vivendo um tempo em que os pais mandam os seus filhos para a escola, por exemplo, mandam um menino e ele volta dizendo, mãe, eu sou menina, que a professora disse que eu sou uma menina. E os pais, é disso que se trata, é com isto que nós estamos lidando nos dias de hoje. E com outras questões mais, é com a influência da pornografia, batendo a porta da nossa casa muito cedo e também já se infiltrando já está infiltrado no universo infantil, abusos sexuais, abusos que são cometidos 80% dos casos dentro da família, entre os familiares, as questões são diversas. Mas e o que a gente vai fazer? A culpa não é minha, Darlene, nem sempre a culpa é minha, é verdade. Mas você falta com sua responsabilidade quando você não assume que ter filhos é exigente. E que nós vamos construir o caráter dos nossos filhos, sim, nos primeiros anos, e que para isso a gente precisa ter um pouco mais de saber e sabedoria. Quantos livros você já leu? Tenho boas sugestões para você. Acho que a gente pode, inclusive, Yasmin, colocar Yasmin, minha produtora, lá no nosso Instagram, colocar algumas sugestões de livros como Educação da Criança ou Orientação da Criança, da Casa Publicadora Brasileira. Tem um livro maravilhoso, que eu fiz inclusive uma live recentemente sobre ele, é o livro Como Ensinar a Sua Criança a Amar Jesus, o seu filho a amar Jesus, e outros livros. Mas agora, meu amor, você tem isso aqui para você receber em casa, de presente nosso interesse é que você vá bem com sua família. É só mandar mensagem aí para o nosso WhatsApp, 98244-4449, 98244-4449. Então, volto aqui com você para dizer, isso aqui é buscar conhecimento. Conhecimento. E ter ali uma linha muito precisa de que nós estamos falando de uma educação cristã. Educação cristã. Eu já vou chamar uma interação, mas também quero só ressaltar aqui um outro comentário do Instagram, que uma moça diz assim, Darleide, nós precisamos ter muito cuidado com a disciplina positiva. Tem muita gente, eu não estou falando aqui de disciplina positiva, mas considero em alto nível de respeito, já fiz aqui vários programas sobre o tema disciplina positiva, e ela diz assim, tem muita gente da igreja que está disseminando essa vertente e isso mina a autoridade dos pais. Eu devo dar aqui um recado que a gente não compra pacotes fechados, a gente precisa conhecer e muitas vezes aqui e acolá fazer uma observação, uma ressalva. Agora, não é verdade que a disciplina positiva ensina que os pais percam a autoridade dos filhos. Não é verdade. Quem se dedicar a ler, a estudar disciplina positiva, não vai encontrar que ali os pais perdem a sua autoridade.
Muito pelo contrário. A questão é a forma de fazer esse ambiente familiar da educação dos seus filhos serem de uma forma mais positiva do que negativa, que é aquela da surra, aquela da pancada, aquela do grito, aquela da exigência, daquela do desrespeito. Agora, o que nós temos muito, mas muito da nossa alma, do nosso coração para nós aprendermos sobre disciplina? Jesus Cristo. A disciplina de Jesus Cristo, ou seja, a disciplina que a gente aprende nos evangelhos, na palavra de Deus com Jesus Cristo. Jesus Cristo era firme, tinha autoridade, mas ele era leve, ele era amoroso, ele era gentil, amor firme e gentil. Mas a gente entende a autoridade como dureza, bronca, briga, cara feia. Bom, tem mais uma interação. Joga aí, produção, para a gente conversar mais a respeito. Oi, boa noite. Me preparei muito para ser boa mãe. Até fiz curso, coloquei em prática tudo o que aprendi. Hoje meu filho e minha filha fazem tratamento com psicólogos. Fiquei 25 anos casada, num casamento totalmente fracassado. Mas eu fiquei nisso por causa deles e nada adiantou. Às vezes penso que tudo o que fiz não adiantou nada, infelizmente. Minha amiga... Creio que é uma amiga, né? Minha amiga, eu penso que você acreditou e não precisa se sentir culpada com isso, porque você não sabia, e talvez até agora você não saiba, que não tem algo que seja mais destrutivo para os filhos quando o casamento dos seus pais revelam agressividade, desprezo, negligência, falta de respeito, abusos. Se isso foi parte da sua vivência durante 25 anos e você permaneceu naquelas condições, pensando que assim você estava oferecendo para os seus filhos a construção de uma saúde emocional saudável, saúde emocional, se você pensou, à época você não sabia, mas eu estou te dizendo agora, o dano psicológico na vida dos seus filhos se deu por eles terem assistido durante tantos anos abuso, violência, desrespeito, negligência ou tudo mais que você sofreu. Então, isso aqui fica um alerta para os pais também. Construir o caráter dos filhos passa por também ter um casamento saudável. Passa por ter uma relação saudável. Nossos filhos aprendem de amor quando eles veem os seus pais se amando. Nossos filhos aprendem a respeito do amor de Deus quando eles aprendem vendo os seus pais vivendo amor entre si e para com os filhos. Isso é o que funciona. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Darleide, eu fico para criar os meus filhos, mas o sangue batendo no meio da canela, mas eu estou aqui pelos meus filhos. Depois o resultado é isso. Mas aí o que eu digo, amiga? Você vai se culpar por isso? Você vai dizer, Senhor, eu fiz o que eu pude. Como diz a tua palavra, tudo que vier às tuas mãos faze conforme as tuas forças. Você tinha aquele conhecimento, você pensava daquele jeito, foi o que você achou que estava fazendo de melhor. Vai se sentir culpada agora? Não. Não adianta. É reconhecer. Fiz o que eu pude, errei. Vamos cuidar dos filhos, vamos pedir perdão, vamos nos reconciliar, vamos nos conciliar e vamos tratar e pedir muito a misericórdia de Deus. Bom, gente, aqui tem outras lições, tem uma delas que eu queria muito ter falado com vocês sobre obediência, mas o tempo já foi. Eu já vou me despedindo de você, agradecendo muito a vocês que estão interagindo aí, pedindo o guia de estudo. Choveu ali na produção, isso é maravilhoso, mas tem uma das lições aqui que eu falo sobre disciplina e eu trato muito especificamente de um drama que é o drama de muita gente. Filhos que já são crescidos e andam enfrentando muito seus pais, batendo de frente desrespeitosamente os pais. Eu trato disso aqui. É inadmissível que os filhos pintem e bordem dos seus pais. Seja quem for. Ah, mas meu pai é grosseiro, meu pai é bêbado, meu pai isto, ou minha mãe isto ou aquilo. Não interessa. O mandamento diz honrar pai e mãe. Seja bom, seja o que for. Enquanto estiver dentro de casa, Darleide, já fui embora, cuidei de sua... Então vai cuidar da sua vida. Mas dentro da casa dos pais, O teto, a comida,
o que seja a convivência, que é o mais importante, pai e mãe. Não vamos misturar, mas aí eu fiz questão de redigir uma das lições do nosso guia de estudo sobre, e olha, tem um posicionamento aqui fortíssimo. Filhos insubordinados, como lidar? Para terminar, só faltam 30 segundos. Alguns pais estão sujeitos aos filhos, temem contrariar a vontade deles e, portanto, cedem. Não deveriam. Mas enquanto os filhos se encontrarem sob o teto paterno, dependendo dos pais, devem estar subordinados sim aos pais. Os pais devem agir com decisão, exigindo que seus pontos de vista do direito sejam seguidos. Afinal de contas, estes filhos estão dentro da sua casa. Mas isso é um papo longo, dá um outro programa pra gente, não? Eu vou me despedindo por aqui. E a gente volta, eu considerando muito com você que você receba esse material que eu escrevi com muito amor e oração, pedindo que te seja uma bênção. Tem outros temas aqui como abuso sexual, tem como ensinar nossos filhos a se proteger e tem, sobretudo, como aprender de Jesus Cristo a amar os nossos filhos e viver o amor de Cristo em casa. Obrigada por sua companhia. A gente se vê aqui na semana que vem. Um abraço e até lá.